Os valores aqui dos aluguéis são bem elevados. É uma casa comum de se achar na Irlanda. Também vou dizer o preço que eu pago. Essa vizinha é muito querida. Não reparem na bagunça, tá? Eu não limpei a casa. Fala, meu povo e minha pova desse canal no YouTube. Meu nome é Ângelo Chat. Me segue aí nesse canal no YouTube e também no meu Instagram. Esse é o meu nome tanto aqui e lá. E hoje, sem mais delongas, eu vou abrir o jogo da casa onde é que eu moro. Vou mostrar cada detalhe, vou relatar. Se quiser saber também um pouquinho mais ali, sem muitos detalhes, diferente do vídeo de hoje, porque não foi o propósito, tem um vídeo também mostrando o meu dia de limpeza que eu fiz nessa casa onde estamos morando. Eu, minha esposa, meus filhos, Fred, say hi. Obama, cadê o Obama? Ah, lá. Também, eu tenho 2 dogs também. Oi, eu também sou o Ângelo. E depois da edição do vídeo eu gosto de aparecer aqui para dar uma complementar a mais, ajudar esse rapaz aí que vai apresentar o vídeo a melhorar o conteúdo. E só para lembrar já de primeira mão que além da minha esposa, eu e os meus 2 dogs aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, nós moramos com mais 2 pessoas, tá bem? É isso, e vou aparecer de novo para ajudar no conteúdo desse vídeo. Tamo junto e curtam bastante aí a minha casa. Tamo junto. É uma casa bem confortável, eu fiz um dia de limpeza, mostrei ali alguns detalhes, mas hoje eu vou falar cada detalhe e também vou dizer o preço que eu pago. E aí nos comentários, compartilhando com amigos, eu espero que tu venha com retorno dizendo se está caro ou barata, deixando bem claro que é padrão Irlanda. Eu tô morando em Bray, no condado de Wicklow. Para quem não sabe, condado é estado, vamos dizer assim, uma região, no lado de Dublin, mas Bray não pertence a Dublin. Mas tá tudo na mesma. Os valores aqui dos aluguéis são bem elevados. Para quem tiver interesse de vir, já vai se preparando. E ao mesmo tempo, se tiver alguma dúvida de como conseguir casa, eu não sou corretor, mas eu vou dizer a minha experiência como foi, tá bem? Antes de tudo, mais nada, se inscreva nesse canal aí, me segue no Instagram de novo aí, tamo junto, sem mais delongas, sem era nem beira. Vamos que vamos. É isso, é os guris, e fique até o final para saber o preço dessa casa. Na minha vizinhança aqui, ó, esse é o local onde eu moro. Todas as casas no mesmo padrão. Isso daqui me chama atenção. Já teve gente que comentou, eu adoro ver as casas e a estrutura delas. E essa é o hall de entrada. Eu uso muito mais essa entrada aqui, a própria entrada da casa. Por quê? Porque sempre quando eu abro aqui, eu consigo sair com eles direto e aí eles fazem as necessidades deles lá fora. E uma coisa, um detalhe, seguida que eu e a minha esposa chegamos aqui, para nós é muito importante uma torneira na rua, porque aí quando a gente tem a possibilidade de dar banho neles, hi Fred, Obama, a gente consegue usar essa torneira, quer dizer, e aí acaba sendo bem útil para nós, coisa que não tinha na casa anterior, que é o nosso quintal. Tem uma casinha ali na frente ali, até posso abrir para vocês o que pode ter aqui dentro aqui, vamos ver. Eu já sei o que tem aqui dentro, não tem muito mistério. Aqui a gente guarda algumas bugigangas, a minha bike também fica aqui. É bem útil também, algumas ferramentas para manter o jardim ali mais organizadinho. Ali não tem muito o que organizar, mas é bem útil essas casinhas aqui. É bem comum também, a vizinha do lado ali, não vou mostrar. Mas se parar para ver, olha, por cima do muro, meus vizinhos assim de casa após casa. Tem também essa casinha aqui para guardar as ferramentas, algumas coisas úteis, os cachorros também e assim por diante. O quintal aqui, os cachorros é bem válido principalmente. Também um dos meus housemates, ele conseguiu botar uma corda aqui e aí a gente estende algumas roupas aqui. Mas não é uma coisa bem comum na Irlanda estender roupa na rua, porque, para quem não sabe, a Irlanda é um pouquinho inimiga do sol. Mas, olha só, excepcionalmente today, eu ia dizer, excepcionalmente hoje tá um dia de sol, amanhã também tá marcando o dia de sol, então vai dar para dar uma aproveitada, pelo menos, antes que o tempo mude, né? Porque aqui o negócio muda. É isso, não tem muito ali, eu acho que eu tô vendo uma coisinha ali que o Fred deixou, um presentinho para mim. Desculpa. Mas andiamo, vamos conhecer por dentro da casa. Já conhecemos a frente e esse é o quintal. Não reparem na bagunça, tá? Eu não limpei a casa. A última pessoa a limpar a casa fui eu, mas eu sempre limpo na sexta e esse vídeo está sendo gravado que dia é hoje? Na sexta da outra semana, né? Então faz uma semana que eu limpei a casa, mas ela tá sempre limpa. Eu aqui de novo e assim como no vídeo da limpeza, que eu fiz um vlog aí do meu dia de limpeza,
Dá uma reparada aí, ó, lá em cima lá tem umas luzes embutidas no teto. Eu não falei, mas aqui eu tô explicando para deixar vocês aware de como é a iluminação da casa. São umas luzes bem legais assim, por isso que eu falo, é uma casa moderna, não só por causa que ela recebe muita iluminação, por causa do sistema elétrico e de gás, mas também essas luzes embutidas aí, eu acho um charme, assim, eu acho bem legal. Assim. Então dá uma reparada, volta e meia, quando eu mostrar a câmera lá em cima. É uma casa que está sempre limpa, até porque a gente tenta manter organizada. No meu ver, ela está sempre limpa. Aqui é a cozinha, onde todo mundo cozinha, o pessoal tá junto aqui. Por mais que a gente trabalhe em horários diferentes, vai ter momentos que alguns vão estar cozinhando, outros vão estar sentados aqui mexendo no celular, outros vão estar ali fazendo alguma coisa e assim por diante. E como não tem sol, o que eu falei, não tem sol na Irlanda muito, né? E aí, isso daqui é uma coisa bem útil. Isso daqui não é só lavadora, tá? É bem comum nas casas da Irlanda acharem casas com lavadora e secadora. Aqui, nessa casa, excepcionalmente, pode ser até comum também. Essa máquina aqui, ela lava e seca também. Então, ela tem duas funções numa só. Bem útil. E tá tudo embutido aqui. Eu adoro isso aqui. Isso aqui eu adoro. Deixa a casa bem iluminada nos dias de sol. Esse vidro aqui ele é bem resistente, é um vidro duplo. Também ali na frente, ali, na parte do quintal. O Obama viu alguma coisa que ninguém vê, só ele vê. E aí acaba deixando bem iluminada. Na casa anterior também tinha isso na sala. Essa casa é de 2 andares. Então, indo para a sala, como eu falei, a gente mora com mais 2 pessoas, mas a geladeira é compartilhada, é bem comum, né? Então, a gente estava com um plano, eu e minha esposa, de comprar uma geladeira só para nós, mas em breve eu vou revelar um segredo aqui para vocês e todo mundo vai ficar sabendo porque não fizemos esse investimento e aí não iria valer a pena. Mas é bem comum aqui na Irlanda as casas terem uma geladeira e aí vai de cada um, se quiser comprar a sua geladeira à parte, depois vender, se sair da casa. Eu me lembro que na casa anterior cada um tinha sua geladeira. Os nossos housemates, eles tinham, que são os mesmos que estão morando com nós, eles tinham a sua própria geladeira ali, uma mini geladeira ali, se pode se dizer, e nós tínhamos uma geladeira maior e aí sim a gente compartilhava somente a parte do freezer ali para botar os congelados. Essa é a sala onde os cachorros dormem também. Lembrando, aqui o negócio é um pouco ao vivo, tá? Eu não organizei a casa para fazer esse vídeo. A gente deixa as roupas aqui, essas roupas não é minha nem da minha esposa. A gente deixa aqui para não ter o risco de deixar na rua, esquecer na rua, porque passamos muito tempo do dia fora. E aí deixar na rua e quando volta pode já ter chovido 10 vezes, parado, abrido o sol e chovido de novo e aí as roupas não secam. Então a gente escolhe sempre deixar aqui e deixar na rua se tem certeza que vai estar em casa e tirar quando sair. Essa parte aqui, ó, tá uma baguncinha aqui, mas é onde eu guardo a ração dos cachorros, tá nossas malas. Tá meio bagunçado, pode parecer que tá bagunçado, não tá bagunçado, mas é onde a gente bota outras bugigangas. Eu chamava de shelter. Shelter é um tipo de esconderijo, mas é um storeroom, ou seja, armazenamento, um quarto de armazenamento para coisas que a gente não esteja usando. Eu nem liguei a luz, desculpa. Agora dá para ligar a luz aqui. E a luz da sala é aqui. Também, assim como na cozinha, tem seus aquecedores. Cada parte da casa tem seus aquecedores. É uma casa bem moderna. Antes de a gente se mudar para cá, a gente tem que esperar um pouco. A gente foi selecionado para morar aqui, como eu falei, antes de pegar a casa. Não é bem assim, vou lá, vou ver a casa e se eu gostei já vou fechar o contrato com o dono. Não. Tem uma big seleção, tem uma competição. Eita, tem uma competição para lidar. Vem várias pessoas ver no mesmo dia e depois o agente, ou se não for o landlord, mas no caso o agente é a mesma coisa que o corretor. O corretor, ele fica aqui contigo, te apresenta a casa, fala. Isso eu falei também no vídeo do dia que eu fiz o vlog da minha limpeza, meu dia de limpeza aqui. E a gente passa pelo mutirão. Falei também no dia da minha retrospectiva de 2025. Eu fiz um vídeo da minha retrospectiva de 2025 e aí eu falei que, cara, é um mutirão que a gente tem que encarar antes de ser selecionado para tomar posse da casa, para alugar a casa. E é isso.
Vamos lá para os próximos aí? Tem uma coisa que eu não falei aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, que todas as tomadas, elas têm, vou mostrar aqui para vocês aqui, elas têm um input de 3 pinos, não é comum ter de 2 pinos. E aí elas são independentes, ou seja, tu pode ligar ou desligar elas. Vou mostrar aqui agora. Então são 3 pinos para o input, e aí, independente se a energia geral está ligada ou não, tu pode desligar cada tomada. Isso é questão de segurança. O pessoal aqui é bem precavido, ali é o disjuntor geral. Eu me lembro que uma vez, vou contar uma história, agora um tempinho atrás, a gente estava cozinhando aqui, tá tudo normal ali, eu e minha esposa sentaram na mesa, aí tinha uma pessoa aqui cozinhando aqui, um dos housemates, e aí faltou luz do nada, mas aí faltou luz aqui na cozinha, e não faltou luz, acho que na sala, e alguns eletrônicos, como micro-ondas, e, se eu não me engano, forno, mano, não sei muitos detalhes, estavam funcionando. Eu, como assim? A cozinha está desligada, a luz está desligada, faltou luz em algumas coisas e outras não. E assim, tá. No primeiro instante, né, eu sou meio cabreiro de mexer com essas coisas, vou ligar pro dono da casa. E aí, a gente nunca tinha mexido nesse painel aqui, ó. A gente nunca tinha mexido nesse painel. E aí a gente acabou descobrindo que só tinha desarmado ali o disjuntor tinha caído. E aí a gente conseguiu remanejar toda a luz normalmente. Antes de ir pro hall de entrada da casa, também tem uma lareira aqui. Vou puxar aqui as roupas aqui dos meus housemates. Mas ela é eletrônica. Ela não é a lareira clássica com lenha e fogo e tal. É opcional também, além dos aquecedores, dos heaters. Isso aqui, eles são independentes também, os heaters. Tu pode, por exemplo, vou mostrar aqui um detalhezinho. Deixa eu ver aqui, tem uma coisinha ali na tomada. Tu pode manusear ali, deixar no nível, deixa eu aproximar aqui, deixar no nível 3, 2, 1, esse daqui. E o da cozinha, por exemplo, pode deixar no nível 5, 4, diferentes níveis para aquecer a casa. Eu acho bem legal isso também, porque alguns heaters podem ficar ligados, outros não, e isso daí economiza na conta de gás. Agora indo pro hall de entrada. Uma ligadinha na luz aqui, mas como eu falei, eu não uso muito esse hall de entrada aqui. Eu gosto mais de entrar pelo lado, como eu mostrei no corredor, foi a primeira parte da casa, porque aí quando eu já abro, já saio com os cachorros e aí eles já fazem as necessidades deles campo afora. Mas essa é a porta de entrada, não tem muito mistério. Tem um disjuntor geral aqui também, esse daqui. Eu vou te dizer, eu sou um zero à esquerda com disjuntores e primeiros minutos na casa, depois que a gente conheceu a casa, o corretor ele veio, entregou a chave para nós e tudo mais ali, e aí eu fiz uma cagada de apertar esse botão aqui, ele disparou, não parava, e eu não sabia a senha do alarme, e aí tive que falar com a landlady, que é a mulher do landlord, esse é um casal que é o dono dessa casa aqui, e aí eu tive que deixar o alarme disparando por um bom tempo, aí depois o meu housemate, uma das pessoas que mora comigo, ele veio e desarmou o alarme, mas o alarme ficou umas 3 horas disparando. Porque eu tinha que trabalhar também, não podia ficar muito tempo aqui esperando. Vou desligar a luz aí, para aí. E já vamos subir nas escadas. Seguindo aqui, o banheiro. Espero que o banheiro esteja limpo. Eu não arrumei o banheiro. Tá limpo, tá apresentável. Sem muita erenhembeira. Tá ali, ó. Eu fiz no vídeo da minha limpeza, sobre o vlog do meu dia de limpeza, eu fiz um vídeo aqui no banheiro, e no banheiro é onde eu passo mais tempo nos dias que eu tenho que limpar, no caso. É onde eu passo mais tempo limpando. É o que tem que ter mais cuidado, eu acho, também, de qualquer casa. Mas não diferente das outras partes, tem um heater, aquecedor. É claro, tem que ter vaso, tem que ter tudo ali, mais ali. E tem uma parte bem funda lá, com uma janela bem lá no fundo, essa parte é bem alta. E aí dá mais ilumina mais o banheiro. Iluminidade, será que existe isso? Ilumina mais o banheiro, é um pequeno detalhe, mas pequeno não, ajuda bastante. É vocês olhando o banheiro fechadinho, com uma janela lá em cima, sem muita ventilação, e deve de pensar, fica acumulado toda
a fumaça aí que sai do chuveiro, aí o vapor, no caso. Desculpa a ignorância, mas é isso que eu queria dizer, o vapor. Não, tem o exaustor no canto, dá pra ver direitinho ali. Às vezes eu passo o vídeo, mas não expliquei depois que eu fiz a edição e quando eu gravei o vídeo também. Mas estou aqui para deixar bem claro que tem um exaustor, a gente clica no botãozinho de fora, assim como as luzes também, e aí depois ele tira todo o ar de dentro e leva pra rua. No caso, eu adorei esse espelho aqui, porque tem luz embutida. Uma tá queimada, aconteceu um problema aí uns meses atrás aí, mas essa aqui pelo menos ainda tá funcionando, deixa o banheiro bem mais iluminado, até demais de noite. Eu tenho problema para dormir, e aí se eu ligo essa luz aí parece que me desperto o dia todo. Outra coisinha também aqui, o chuveiro elétrico dessa casa, mas tem casas que o chuveiro é boiler, tem que aquecer o gás primeiro para depois tomar banho com água aquecida. Diferente daqui, muito melhor, 100, 200, 1000 vezes melhor um chuveiro desse tipo. E aqui as nossas coisas. Isso aqui é uma banheira, eu nunca aproveitei essa banheira aqui. Eu sempre tomei banho normal. Eu não sei se ela já foi usada como banheira, porque aí tem que usar o tampão ali, alguma coisa. Mas tem essa opção também. E agora, bueno, eu acho que é mais isso. Opção também, isso eu não falei, né? A gente pode usar água quente ou água fria. Isso em toda a torneira. Tem duas, só na rua não, né? Mas tanto aqui quanto na cozinha a gente pode usar água quente ou água fria. E atrás do micro-ondas, eu vou mostrar depois de novo, voltando, porque a gente vai bater um papo. Tem a central de eletricidade e de gás. E lá a gente escolhe se só quer aquecer a água, se só quer aquecer os heaters, se quer aquecer os dois, se não quer aquecer nada e quanto tempo quer deixar ligado. É um controlador e isso daí ajuda bastante. Mas sempre que quando quiser, não pro chuveiro, como eu falei, o chuveiro é independente, ele é elétrico. Mas se quiser aquecer as águas da torneira, tem que ligar um tempinho antes, aí sim consegue pegar a água da torneira aquecida. Saindo aqui do banheiro, aí passando, não tem um corredor, é mais a parte de transfer, vamos dizer assim, do banheiro pro nosso quarto, mas tem um storeroom aqui também, um quarto para armazenamento, outras coisas. Eu acho isso bem interessante porque é um país que está acostumado com imigrante, então muita gente vem com mala e a gente não é diferente. Nós temos muitas malas, bolsas e coisas que a gente não usa, mas um dia pode ser útil. Mas a gente pelo menos tem um lugar para botar essas coisas, não precisa deixar acumulada no quarto ou na sala e assim por diante. Parte dos alarmes ali, reparem, essa escada aqui é um perigo. Para quem já viu a novela da Nazaré, me ajudem aí com o nome aí, comentem aí o nome da Nazaré, que jogava o pessoal nas escadas. Essa escada aqui não é muito confiável não, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Novamente citando o vídeo que eu fiz, mostrando ali o meu dia de limpeza, eu falei desse carpete nas escadas, eu era meio contra, também tem o meu quarto aqui, Jussi não gostava muito, mas eu super entendo, países frios, eles gostam de botar carpete no chão para manter a temperatura, tudo mais ali, mas eu digo que eu era contra, porque também países frios chove muito e a gente saía de casa e quando voltava, e a gente tem que sair de casa, aí volta, ainda mais a Irlanda que chove a cada 10 minutos, tá chovendo, abre o sol, chove de novo, cria lama, a gente traz, é bem comum trazer muita lama para dentro de casa, e aí suja o carpete, mas a gente tá se saindo super bem, cara, eu fiquei surpreso, assim, foi só uma coisa que me passou na cabeça, mas o carpete tá sempre limpo e ajuda bastante a manter a temperatura. E agora, abrindo o jogo aqui, o quarto. Olha, eu não arrumei o quarto, eu só estendi a cama ali, vocês vão ver os detalhes aqui, sem era e nem beira, sem muita vergonha, é isso mesmo. As paredes são brancas, a gente sempre que possível tem que manter aberto, arejado, porque senão mofa rapidinho, mas eu tô até surpreendido com essas paredes, independente do tempo úmido que a Irlanda tem. As paredes estão se mantendo brancas e a gente não precisou ainda passar clorofina, que boa, sei lá, os produtos daqui da Irlanda aqui para manter ela sem mofo. Ela não tá mofando, bem legal. Mas o inverno tá acabando e aí tá ajudando bastante também, mas nos dias de inverno é meio difícil manter as janelas abertas. Hoje, excepcionalmente, olha só,
A janela tá aberta. Vou ter que acabar me vitimizando aqui, desculpa os vidros sujos, né? Porque chove muito aqui e, como eu falei, eu limpei a casa na sexta da semana passada, ele já passou, tá passando, vai passar, tá para passar 7 dias depois dessa limpeza e é impossível manter os vidros. E como eu falei, eu não ia limpar a casa para fazer um vídeo e mostrar para vocês. A real aqui é dizer qual é o valor da casa. E aí depois vocês vão me dizer se tá barato ou caro e qual é a realidade de vocês morando aqui na Irlanda e de qualquer lugar na Europa principalmente. Mas eu não limpei os vidros também, porque a gente limpa e no outro dia já tá sujo de novo. Sujo não, mas estão com marcas. E os vidros também da cozinha também acontece a mesma coisa, porque a gente cozinha, sobe o vapor. E aí quando sai o vapor, as marcas nos vidros ficam acumulados. É bem comum, mas não dá para se estressar. Em si a casa está sempre limpa e o nosso quarto também. A janela está aberta. E aí a gente consegue duas coisas: manter o quarto arejado, os locais arejados, e também pegar sol com a janela aberta, porque como são vidros duplos, se tá frio fora e aí tu deixa aberto aqui e depois fecha a janela, e aí esse frio ele fica retido aqui e aí para aquecer. Menos mal que tem os heaters, né? Os heaters, os aquecedores. Tem uma sacola aqui. Tem os heaters aqui e aí eles ajudam bastante para manter o quarto aquecido e aí dá uma quebrada, mas até aquecer os heaters o quarto fica um pouquinho congelado. Esse guarda-roupa aqui, ele é um pouco pequeno, eu não vou abrir ali porque tem coisa da minha esposa também, tem coisa da minha, tá uma bagunça. Mas não tem muito o que ver além de roupas e calçados. Mas esse guarda-roupa ele é pequeno para mim, para minha esposa. E uma coisa que a gente achou estranho, pô, esse guarda-roupa poderia ser maior, ele é embutido na parede. Só que parte daquela parede, dessa parede do quarto, olha só, eles deixaram parede, eles não quiseram ter o trabalho de estender um pouco mais esse guarda-roupa embutido. E aí, para duas pessoas esse guarda-roupa fica um pouco pequeno, né? Deixa a sua opinião aí, mas eu achei pequeno. E a gente tem, modéstia à parte, a gente tem bastante roupa, e aí tem que estar se apertando ali nos cabides. Outra coisa que é bem comum aqui na Irlanda, o pessoal está sempre doando cabide, porque muda de uma casa para outra, não vai levar os cabides e aí bota para doar. É bem comum nos brechós também, vem bastante cabide. Aqui é mais ou menos um escritório. Já vem com uma mesinha embutida também, com 3 gavetinhas. E aí a gente conseguiu armar ali um escritório. Eu já tinha essa cadeira, onde está minha jaqueta. E aí quando a gente precisa fazer alguma coisa mais elaborada, mais produtiva, que exige mais concentração usando o computador, eu pelo menos gosto de estar nessa parte. Mas confessando, raramente eu estou usando isso, porque é a casa de 2 andares, como vocês viram. Eu não gosto de ficar longe dos cachorros, eu gosto de estar com eles, e aí eu gosto de fazer as coisas lá. Principalmente editar os vídeos aqui do canal, pro Instagram e assim por diante. E ideias também de trabalho como personal trainer. Aqui também essa escrivaninha, sem muito ele nem beira. E lembra daquele botão lá, eu nunca apertei esse botão e nem vou apertar. Porque eu tenho medo que dispare algum alarme e depois eu não saiba como lidar. E algumas tomadas, tomada é essencial. Tem tomada atrás ali do vídeo, eu vou mostrar. Vou mostrar os detalhes, né? Foi isso que eu me comprometi com vocês. E também tem tomada ali. Vocês podem estar achando, mas tem coisa na tomada. Tá, mas ela tá desligada. Se eu apertar o botãozinho, aí ela liga, como eu falei, independente. E de último, mas não menos importante, antes de descer de novo, vou falar algumas coisas que eu posso ter esquecido. Vou mostrar o view daqui. Olha o view. E aí, como a gente consegue ver ali as janelas da cozinha, a nossa vizinha também. Essa vizinha é muito querida. Eu adoro ela. Ela também tem as janelinhas dela. Diferente da estrutura da casa do lado, que é mais plana. Ali é mais plano. Mas tu consegue imaginar? Nesse dia de sol, bota uma cadeira de praia, se senta ali, toma um chimarrão. Os guris que são gaúchos, olha, é um luxo. E aí as casas praticamente seguem as mesmas estruturas. Eu acho bem legal esse bairro, eu acho muito calmo. E o investimento que o landlord, o dono da casa, fez foi para dar um bom conforto para quem fosse alugar e assim, ó, com muita sorte e também dedicação, porque a gente se dedicou para alugar essa casa, a gente conseguiu conforto, né? Não é uma casa comum de se achar na Irlanda, repetindo. Normalmente os padrões da casa da Irlanda
não são esses, não, sendo realista. Mas também o preço que se paga, que eu vou revelar no final do vídeo, se entende, padrão Irlanda. Tá bem? Vamos descer agora aqui. Deixa eu ver se tem algum detalhe que eu não mostrei. Deixa eu ver. Caminhando aqui, já passei pelo hall, desligando a luz. Isso, não desliguei a luz lá em cima, desculpa. É isso. Meus babies aqui. Faz a baguncinha deles, né? A gente tem que estar varrendo a cada 2 minutos. É isso. O que eu prometi pra vocês aqui de mostrar de trás do micro-ondas. Outra coisa também, vou mostrar aqui. Eu acho isso daqui muito chique. Quando tu puxa aqui, ó, ele liga a luz, é exaustor, ó. Consegue ver? E também tem a opção, por exemplo, a minha esposa, a gente se organiza para fazer comida na sexta ou no sábado. Quem faz é minha esposa, eu faço as compras. E aí, quando eu tô aqui, eu ajudo ela também no que eu posso fazer, né? A gente se divide as tarefas desse jeito. E aí, às vezes, o exaustor não vence, é muita fumaça. E para não impregnar a casa com o cheiro de comida, a gente, nos dias assim, né? Quando tá chovendo é impossível. A gente abre as janelas, tem a opção também. Só puxa lá o coisinha lá. Deixa eu apontar direitinho aqui. Puxa aqui. E aí tem o cabinho ali específico para ele ali, que faz parte dessa estrutura da janela, para abrir a janela e aí a gente consegue escoar toda a fumaça que vem do rango que a gente faz na sexta ou nos sábados. E outra coisa aqui, como eu prometi, porque eu tinha esquecido quando mostrei a cozinha um pouco, ali, lá, aquele materialzinho branco é o controlador do gás e da eletricidade. E aí tu pode escolher se quer ligar só as torneiras para deixar com água quente, ou só os heaters, ou os dois. Bem interessante também. Tem muita coisa que é independente, isso daí ajuda muito para proteger a casa, para não sobrecarregar. Repetindo, o pessoal aqui é um pouco cabreiro, medroso. No caso, cabreiro a gente fala no Rio Grande do Sul. O pessoal é um pouco medroso em questão de eletricidade, já deve ter acontecido muita coisa. Algumas histórias já ouvi também. Até aconteceu um acidente um tempo atrás com um brasileiro, infelizmente. E por ter deixado a bateria da bike, se anda muito de bike elétrica aqui, a gente bota a carregar e tal. Ele acabou sofrendo um acidente e foi um acidente fatal, não aguentou as queimaduras. Desculpa estar falando isso, mas é a realidade. E essa casa, excepcionalmente, essa casa aqui, ela, excepcionalmente não, né? Tem muitas casas que também são iguais, mas, assim, essa casa aqui, pelo menos, ela tem essa precaução para não sobrecarregar toda a energia ao mesmo tempo. Outra coisinha também, antes de fechar aqui, isso aqui é sinalizador de fumaça. Às vezes a minha esposa, quando tá cozinhando, eu tô aqui também ajudando ali, eu fico meio olhando ali o que isso aqui pode dar de alerta. Felizmente nunca aconteceu nada, né? Mas se acontecer com certeza eu acho que não vai sair pouca água dali. Eu vou te dizer a real, olha só, eu acho que isso aqui é um sinalizador de fumaça. Não quero botar para teste, mas quando a minha esposa cozinha, como eu falei, sai muita fumaça e aí pode dar um sinal ali, olha, vamos lá, vamos se cuidar, senão eu vou dar um banho em vocês. Mas nunca foi usado, felizmente, se é o que eu estou pensando, sinalizador de fumaça. Mas então, Ângelo, qual é o valor dessa casa aí, já que tu falou que ela é bem moderna, padrão Irlanda, ela tá acima das outras, comparando com as que eu já vivi. Eu já morei em 4, deixa eu me lembrar, 1, 2, 3, 4. Essa é a 5ª casa. Em 2 anos, quase 3 anos morando aqui na Irlanda, 2 anos e 10 meses para ser exato. Essa é a 5ª casa e que, sem dúvidas, essa é a melhor casa que eu já morei. Mas ela tem seu valor porque ela foi reformada e agora, em março desse ano de 2026, a lei mudou. Depois que o inquilino aluga a casa, o landlord ou a landlady, os donos das casas, no caso, desculpa o vocabulário, eles não podem mexer no preço da casa até 6 anos. Então, só estou dando esse contexto para explicar uma situação que ficou bem chata. Muitos landlords pediram a casa
para aumentar antes que essa lei fosse real, a partir de março, 1º de março. Já estamos na segunda semana de março e aí o pessoal fez isso, muito essa sacanagem. Mas o nosso landlord nem pensou isso, mas bom, se ele pensasse fazer isso, o valor, olha, eu acho que o valor já seria muito acima do normal, já que, por mais que ela já seja, né, padrão Irlanda, repetindo, essa é a nossa realidade. Então, para finalizar esse vídeo aqui, vamos para o cenário para onde começamos. Bem na frente da minha casa, repare que todas as casas aqui, elas têm o mesmo formato, pelo menos nessa parte aqui desse bairro. Tem outra parte lá, atrás de mim aqui vocês vão ver, um campo que eu gosto de sair com meus dogs. E bem na frente vocês podem estar escutando umas crianças gritando e comemorando algumas jogadas aí, seja no futebol, no rugby e assim por diante, o esporte que elas estejam jogando. É uma gritaria Munaia. Munaia é uma gritaria enorme, a gente fala Munaia no Rio Grande do Sul também. Mas nossos vidros são duplos e isso daí ajuda muito a abafar os barulhos fora da casa, e nisso a gente não tem problema. Eu acho, né? Eu não tenho esse problema, mas às vezes eu escuto alguns barulhinhos ali e tal, mas não é muita coisa assim. Vamos lá então. Tchê, o valor que a gente paga nessa casa, R$ 2.746 por mês. Eu e a minha esposa, a gente paga R$ 1.300 pelo nosso quarto, e é assim que a gente faz a divisão. Não vou falar os valores que os nossos housemates pagam. Vocês viram o valor final aí, que eu e a minha esposa pagamos, e a gente divide ali pela metade esse valor pelo quarto, mas eu não falei que as taxas extras não estão incluídas. E que taxas são essas? É a eletricidade, o gás e a taxa do lixo. Se paga uma taxa no lixo. E todas essas despesas aí, elas vêm a cada 2 meses. Eu vou fazer um vídeo ainda para mostrar qual é o meu custo de vida atual aqui, mas eu já fiz um vídeo mostrando, depois que eu já mudei para essa casa, o quanto eu gastei de mês a mês ali, que foi uma retrospectiva do meu ano de 2025, baseado nas minhas finanças ali, o quanto eu gastei, o quanto eu investi e assim por diante, mas agora eu vou trazer um update, uma atualização mais aware do que eu estou pagando, porque essas taxas extras não estavam incluídas nesse vídeo. Mas esse é o valor do aluguel sem essas taxas aí de lixo, eletricidade e gás. Então, esse aí é por eles, mas só para vocês terem uma ideia, para quem for vir para Irlanda, para quem... Vou dar a volta aqui porque o sol está contra mim aqui. Para quem pretende vir para Irlanda, visitar, bueno, vai alugar um Airbnb, mas morar aqui por um tempo, seja fazer intercâmbio ou levar uma vida aqui, tchê, vai se preparando, os valores são bem elevados. Eu acho essa casa boa? Acho. Agora, já vi locais como, vamos dizer, Milão, Veneza, pensando aqui em Madrid, Barcelona, alguns locais assim que eu já tive contato com pessoas que já moraram lá e eles falaram, cara, o aluguel lá não é fácil de se conseguir. Ainda mais para nós imigrantes. Não. É desafiador para todo mundo, sem drama, é desafiador para todo mundo. Mas tem opções de entrada. É muito diferente. A Irlanda está ficando cada vez mais concorrido. A chegada de pessoas de fora está cada vez maior e não estão suportando. E aí acaba dando aquela clássica, né? A oferta e demanda, procura e demanda. Desculpa, procura e demanda. Conforme aumenta a procura, o preço vai aumentar também. Eu tô na dúvida se eu falei certo. Mamma mia! Tá, é assim, ó, tá chegando, porque eu tô rindo, mas é sério, cada vez mais tá chegando gente de vários países do mundo, ainda mais com essa situação atual de guerra, muita gente vem pra conseguir se estabilizar aqui e tal, fugindo de guerra, deixando seus países, conseguindo contratos de trabalho na Índia, Mongólia, muitos países que a gente não tem muito contato no Brasil, aqui é bem comum falar com indiano, chinês e cada vez mais brasileiros também, se inclui, europeus. A Irlanda é um brinco da princesa, se pode se dizer assim, tanto pela língua também, tanto pelas big techs, a Google, a Apple não ainda. A Apple tem uma base aqui, se não me engano, mas a Meta, que é a dona do Facebook, elas estão estabelecendo aqui, elas estão trazendo mais gente, trabalhadores qualificados,
que fale inglês já, e também muitos estudantes, por mais que o governo tenha endurecido as regras para comprovar e tal, cada vez mais está chegando gente. Enchi linguiça aqui, mas um dos motivos também que as casas estão caras é porque o governo não está conseguindo dar conta. E aí, quem tem casa e bota para alugar, bota o preço lá em cima. Bueno, como eu falei para vocês, a gente paga 2.746, 1.300 eu e a minha esposa, a gente divide 650 para cada um. Eu não acho um preço justo, mas padrão de Irlanda, repeti isso durante o vídeo, vou repetir sempre, tá de acordo com a realidade. Olha eu aqui pela última vez e depois não incomodo mais, prometo. Uma coisa que eu não falei que é bem importante é que essa casa ela tem 3 quartos. E o quarto maior é onde eu e a minha esposa dormimos. Tem o quarto tamanho médio, foi considerado um quarto double na descrição, mas ele é menor que o nosso quarto, mas cabe uma cama de casal, que é um quarto onde um dos nossos housemates dorme. E o quarto de baixo, que é um quarto que não precisa subir as escadas para ter acesso, realmente é um quarto de solteiro, um quarto single que se chama aqui. Realmente só cabe uma cama de solteiro ali, mas é tipo uma suíte, tem um banheiro acoplado. Mas esse quarto, o banheiro que está nesse quarto não é um banheiro que vai dar para tomar banho, não tem chuveiro. Então, para tomar banho, todo mundo usa o mesmo banheiro. É isso. Realidade de muitos, a gente já morou em casas mais baratas, mas também não tinha o mesmo conforto. E aí tu olhava aquele barato, saía caro comparando. Já morei em casa com boiler, que tinha que aquecer a água, e não era uma experiência legal aquecer a água, esperar a água aquecer para tomar banho. Às vezes chega na correria, tudo que tu quer tomar um banho e a água não tá quente, esperar a água aquecer, cara, é uma experiência que a gente não tá acostumado no Brasil. Às vezes o chuveiro queima também e é normal, ninguém é de aço, pro chuveiro não é diferente. Mas essa é a realidade, E como eu te falei, numa caixinha de perguntas, me siga no Instagram aí também, numa caixinha de pergunta que eu respondi uma vez, porque um dia sim, outro não, eu abro a caixinha de pergunta lá no meu Instagram. Me perguntaram qual é a coisa que mais te incomoda aí, se tem alguma coisa que te incomoda nela. Não me lembro direito, até vou botar ela aqui, ó. Vou botar ela aqui. Qual é a coisa que mais te incomoda aí? Tudo em relação a casa, alugar casa, comprar casa, achar vaga de quarto, assim, que é bem comum. Isso daí me incomoda muito, isso daí me chateia, na real. É um país bem legal, o pessoal é bem legal. E não só imigrante, não só para imigrante. Os nativos irlandeses também ficam aborrecidos com a situação. É bem comum, um dos meus vizinhos que a gente se encontra à volta e meia, ele me falou que ele tem um filho de 10 anos e ele já está programando o que fazer para o filho dele ter uma vida mais estabilizada fora da Irlanda. Se formar, ir para a Austrália, que tem uma comunidade bem grande de irlandeses lá, ou ir para o Canadá, ou ir para Boston, nos Estados Unidos, que também tem uma comunidade bem grande irlandesa morando nos Estados Unidos, e Boston é uma referência bem grande. E aí ele falou, eu tenho que ver, porque não é por causa dessa imigração para a Irlanda, já vem de tempos, o governo não está sabendo lidar com isso, e aí eles usam esse tópico para ganharem votos nos dias das eleições, vão construir 300 mil casas e tal. Mas falta mão de obra para trabalhar, falta um material todo pessoal ali para comportar essa necessidade da Irlanda. Então, vamos lá. Gente, antes de fechar aqui, aquele pedido clássico, se inscreva aí no canal, me segue no Instagram. Não no TikTok ainda, não estou ativo no TikTok, mas vou abrir o TikTok, mas vai ser Ângelo Chat também lá. Eu adoro falar sobre lifestyle. Lá no meu Instagram eu abro a minha caixinha de pergunta e aí lá eu pego conteúdo, tiro de lá e transformo em conteúdo pra cá também. Além de fazer conteúdo no Instagram, eu faço pra cá, trazendo de jeitos diferentes. Aqui é mais uma conversa, um bate-papo, comente aí, compartilhe com seus amigos. Me segue, como sempre, aí, dá aquele joinha lá, aquele like lá pra manter a tradição. E nos vemos até a próxima. Tamo junto e valeu por ter ficado até o final e conhecido a minha casa.